Entrada na política, quem está trazendo todas as informações é o nosso simpático professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Como todos sabem, nós chegamos por aqui para tratarmos de política. Semana foi super agitada, começando pela questão nacional. É que o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa a respeito da campanha presidencial de 2026. Se a eleição fosse hoje, segundo o Paraná Pesquisas, Jair Bolsonaro teria 37,6% das intenções de voto e o Lula teria 33,6%. Ou seja, a diferença está cravada de um para o outro em 4 pontos. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, isso indica um empate técnico, mas também indica outras duas coisas. Primeiro, é um sinal importante para a direita, porque não há como, nesse momento, desconsiderar Jair Bolsonaro do jogo político. Claro, ele está inelegível e a semana para ele foi horrível, porque teve indiciamento, né? Está tendo toda uma discussão sobre como foi esse indiciamento do Bolsonaro com mais 36 pessoas, também a questão, né, em relação ao STF, enfim, a situação do Bolsonaro em termos de noticiário não é boa, mas a resiliência política dele é importante para uma sinalização dentro do grupo de direita. Outros candidatos que eventualmente surjam, Ronaldo Caiado, por exemplo, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas, todos os governadores, ou mesmo o Pablo Marçal, ou qualquer outro, vai precisar considerar a existência de Bolsonaro no jogo político. Então, é um momento de resiliência do ex-presidente, mesmo numa situação muito ruim e difícil, né, que ele vem passando. Agora, além desse recado interno, também é um recado externo. A gente também olha para o seguinte: o fato de Lula estar atrás de Bolsonaro indica para o governo alguns alertas. Aí eu já diria que é um alerta laranja. Por quê? Porque no caso de Lula, ele vai precisar melhorar muito a comunicação de governo e também os seus índices de aprovação. Só que isso passa, por exemplo, pela economia. E justamente falando em economia, o ministro Fernando Haddad fez um anúncio importante esses dias, um anúncio de corte de gastos. A expectativa do governo é conseguir, né, guardar, digamos assim, 70 bilhões de reais, ou seja, diminuir o déficit nesse nível, mas há muitos percalços até lá. Uma das medidas que o governo sugeriu foi, por exemplo, diminuir a pensão de militares, cortar super salários de servidores, mas também mexeu no abono salarial e mexeu também, né, na questão do imposto de renda. Foi anunciada aí uma isenção para quem ganha até 5 mil reais e quem ganha mais de 50 mil reais por mês vai ter uma taxa maior. O problema é que, no caso dessa medida, que é uma promessa de campanha de Lula, ela só pode ser implementada em 2026, porque ela precisa ser votada em 2025. Então, aqui você tem uma questão importante. O mercado olhou para esse anúncio de Haddad com desconfiança. O dólar passou da barreira dos R$6, e isso vai preocupar o governo por causa da economia. Por causa de quê? Principalmente, né, da inflação. E aí, lembrando, a população é muito sensível a esse tema com relação ao custo de vida. Então, se o custo de vida piora, a avaliação do governo não tem como melhorar. E aí vai o sinal de alerta que eu falei, né, em relação ao Paraná Pesquisas. Outras pesquisas virão no fim do ano, muito provavelmente, outros institutos devem fazer, e aí a gente vai aguardando aí os resultados. Agora, para uma semana tão ruim como a de Bolsonaro, foi um movimento importante, um anúncio importante, né, essa pesquisa. Ao mesmo tempo, o governo também está tentando melhorar a sua avaliação, se o plano der certo. Bem, saindo da questão nacional, rapidinho, pela questão da província, a semana foi toda da Alep, né? Tanto porque a Alep vai ter eleição segunda-feira, as chapas já podem ser registradas, o atual presidente Álvaro Porto deve vencer sem problema nenhum, não deve nem ter chapa contra ele, mas na primeira secretaria a gente tem uma disputa sim. Gustavo Gouveia deve disputar contra Francismar Pontes, do PSB. O problema para a situação é a seguinte, é que o Francismar, ele não tem o apoio do partido dele, mas tem do PP. E tem mais, Antônio Coelho, por exemplo, que é secretário de turismo do Recife, saiu do cargo só para votar no Francismar Pontes e depois voltar. Por quê? Porque Edson Vieira, o suplente dele, ia votar em Gustavo Gouveia. Ou seja, a disputa é forte, que mesmo os apoios partidários sendo anunciados, não há garantia de voto, porque o voto é secreto. Então, quem fizer 25 votos primeiro dos 49 leva. Então, há uma expectativa de que, aparentemente, segundo os bastidores, Gustavo seria favorito, mas Francismar está no jogo e isso vai impactar muito os resultados. A última notícia é o seguinte, de novo, tem a ver com Lula de novo, mas aí
também com Raquel Lira. O ministro Rui Costa da Casa Civil veio a Pernambuco e em uma agenda com Raquel e com João Campos, foi perguntado se Raquel era da base, e ele respondeu que sim, o que sinaliza que para o governo Lula é interessante manter os dois grandes nomes de Pernambuco em evidência próximo dele. Para quê? Pensando em 26. Mas aí, essa estratégia vai dar certo? Bem, a conferir, eu volto sábado que vem com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.